Então a gente fica aqui pensando, né? Beleza. Como então que a gente explica esse fenômeno da diferenciação social? Como que a gente pode explicar em que numa sociedade, né, de tipo de solidariedade orgânica, você tem uma diferenciação social entre os indivíduos e que isso é benéfico para a própria sociedade, segundo Durkheim. Como que a gente explica isso, né? Ele vai começar esse processo já naquela diferenciação, né, entre os tipos de sociedade e explicando pra gente o que seria essa consciência coletiva. A partir daqui, ele vai aprofundar um pouquinho mais o pensamento e explicar pra gente efetivamente o que seria e para que serve, né, essa divisão social, essa diferenciação social, tá? Então ele vai dizer, primeiro, pra gente pensar que a ideia de uma consciência individual, uma ideia, a gente está muito acostumado no mundo de hoje a uma ideia individualista. Sempre eu vou fazer, eu fiz, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa construção do o eu como indivíduo, só vem com um processo histórico. Ela só vem a partir de processos históricos que vão construir a nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, como uma sociedade individualista. Tá? Então essa ideia do eu individual, ela é uma ideia ocidental, tá? Do Ocidente. Lembrando sempre, Durkheim está na França escrevendo. Então, em outra sociedade, você pode ter um outro tipo de ideia do que seria, né, a pessoa, sem ser essa ideia de eu, indivíduo, particular, enfim, único e dotado de apenas das minhas particularidades aqui especialíssimas, né? Mas você tem, então, que a ideia da individualidade, ela não existe antes da ideia de solidariedade orgânica, que vai dividir e diferenciar a sociedade. Então, para ele, o que causa essa noção de individualidade é justamente a divisão, a diferenciação social e a divisão do trabalho, tá? Que são as causas que são vistas, né, nessa solidariedade orgânica. Então, a gente não existe a ideia de indivíduo antes de ter a diferenciação social. Então, não é o indivíduo que causa ou que vai fazer a diferenciação social a partir dele. Ele vive em uma sociedade que, para se manter e para sobreviver, faz ela mesma essa diferenciação social. E aí você se encaixa nessa diferenciação social ou não, tá? É aquele exemplo do corpo. Você vai sendo criado junto. Você não é o fígado que cria o corpo inteiro. Mas um corpo sem fígado não sobrevive, eu acho, tá? Então, você não pode... O fígado não existe sozinho, o corpo não existe sozinho sem o fígado. Para o corpo existir, o fígado tem que estar lá e tem que fazer a função dele direitinha, bonitinha. O fígado não surgiu do nada e falou, epa, vou construir um corpo humano sozinho aqui. Não dá. Então, o que ele está dizendo é que a ideia da individualidade, ela vem atrelada à construção da divisão e da diferenciação do trabalho e da divisão social, tá? Mas não é o indivíduo que faz isso, não. É a sociedade que cria essa diferenciação, tá? Isso é muito importante, tá? O Durkheim vem trazendo vários exemplos, né? Mas um dos exemplos que ele traz e que é muito bom para você ilustrar isso também principalmente da ideia da coletividade, né? Da consciência coletiva, é a ideia de crime. O que é um ato que viola a consciência coletiva? O que é um crime? Então, cada sociedade vai elaborar a ideia de crime e qual seria o tipo de punição para esse crime que viola a consciência coletiva. Então, para o Durkheim, a punição ou a função do castigo para alguém que viola, né, essa consciência comum e tudo mais, ou para alguém que faz um crime, é satisfazer a própria consciência comum. Não restituir ou, reintegrar a pessoa na sociedade. É para satisfazer a própria consciência comum que foi violada através daquele crime, tá? Aí fica a pergunta, será que é isso mesmo? Então, para o Durkheim, essa ideia de que não é o indivíduo que forma a consciência coletiva, ou que não é o indivíduo que forma a solidariedade orgânica e tudo mais, vai se encontrar também na ideia do contratualismo. Lembra da época que o Durkheim está escrevendo? Então, as ideias contratualistas, elas estão muito em alta ainda dos teóricos contratualistas, de contrato social e tudo mais, e de como isso se estabelece. Então, o Durkheim ele vai entrar nesse meio para discutir isso também. E ele vai dizer que a sociedade moderna ela não se baseia em uma ideia contratualista. Não da forma que
os autores contratualistas vêm trazendo, tá? Ele não tá negando aqui a importância desses contratos sociais estabelecidos, tá? Entre as pessoas, mas ele diz que esses contratos, eles são derivados primeiro da ideia de consciência coletiva, para depois vir de uma necessidade dos indivíduos de construírem um Estado. Então, esse contrato, esse contratualismo só faria sentido para o Durkheim se ele derivasse da ideia da consciência coletiva, tá? Então, esses contratos sociais, eles podem existir, eles não são inválidos, tá? Quando são feitos livremente, mas eles estão dentro de um contexto social e dentro de um contexto social que não é determinado pelo indivíduo. Então, não é o indivíduo que determina o contrato social, tá? Mas sim a consciência coletiva, a solidariedade orgânica e a sociedade em que esse indivíduo vive, que vai fazer essa diferenciação, tá? Ele vai dizer que essa ideia de solidariedade orgânica e tudo mais se define pela diferenciação social e que o contratualismo é uma manifestação dessa diferenciação social. Então, essa é a pegada do Durkheim, tá? Então, ele vai manter sempre a ideia de consciência coletiva e de que a consciência coletiva é um fator importantíssimo para a ideia de coesão da sociedade, tá bom? E aí ele vai vir com a grande pergunta, né? Quer dizer, a gente vai responder, né, a grande pergunta aqui que eu separei do texto, né? Que é, qual é a causa da solidariedade orgânica ou da diferenciação social, que é considerada como característica essencial das sociedades modernas? Entendeu alguma coisa da pergunta? Não, eu sei que não, tá? Não precisa fingir que tá entendendo, não. Mas o que a gente quer saber? Qual é a causa? O que provocou a solidariedade orgânica? O que provocou a diferenciação social? E por que ele é considerado uma característica essencial dessas sociedades modernas? Aí a gente está perguntando, por que a sociedade moderna vive a partir da solidariedade orgânica e da diferenciação social? Por quê? Qual é a causa? Eu não sei se a gente consegue dizer qual é a causa. Não sei nem se o Durkheim conseguiu dizer qual seria a causa real mesmo. A ideia de causalidade é muito complicado. Mas o que ele vai levantar pra gente aqui são alguns pontos principais, como ele já levantou, que foi a definição da ideia do que seria a sociedade orgânica, do que seriam, né, os níveis de consciência coletiva, tá? Quanto maiores os níveis, quanto menores os níveis, e toda essa ideia aí que ele vai criticar um pouquinho os contratualistas, tá? Que é um pouquinho de crítica, que o Durkheim gosta de criticar a galera legal mesmo. Realmente, assim, se você for parar pra ver, metade do livro é crítica e a outra metade é teoria. Na verdade, você dá pra dividir em 3 partes. Isso aqui é a teoria, o resto é exemplo, o resto é crítica. Enfim. Mas é um livro interessante de se ler, mas que é difícil. Você se sente um pouco analfabeto lendo? Sim, se sente. Mas é isso aí. Fazer o quê, né? Eu acho que minha tradução em português, meu amor, ela me lascou. Mas tudo bem. Então, o que ele vai dizer, né, na real, sobre isso tudo? Que a divisão do trabalho é um fenômeno social, tá? Portanto, a diferenciação social, ela vai ser resultado da combinação de 3 fenômenos diferentes. Ela vem de diferenciação de novo, caraca! 3 fenômenos diferentes. O volume, a densidade material e a moral. Aí eu acho que nessa hora você fala assim, cara, mano, eu tô numa aula de física, pra falar de volume, o que eu tô fazendo aqui? É complicado, mas a ideia de você mostrar, voltando, a ideia de você mostrar o que é a solidariedade orgânica e como essa solidariedade orgânica se aparelha, né, em forma de, enfim, diferenciação social e tudo mais, como isso é importante, é justamente a ideia de que a divisão do trabalho é um fenômeno social e não individual, então ela vem da sociedade e não parte do indivíduo. Então, como é que isso acontece? Através de 3 fenômenos sociais, tá? Que é o volume. O volume é a quantidade de pessoas que vivem nessa região. Ele poderia ter botado lá a quantidade de pessoas, mas tudo bem. O volume é a quantidade de pessoas que vivem nessa região. A densidade material é a quantidade de pessoas que vivem em uma área, então é a densidade, tá? É a ideia de que quantas pessoas vivem ali, né?
em uma área só, se essas pessoas vêm, se é uma área muito de densidade, enfim, demográfica muito grande, ou se não é, qual é o tamanho da área e tudo mais, e principalmente a ideia da moralidade. Que ideia de moralidade é essa? É a ideia do nível de integração social entre essas pessoas, tá? Que vivem nessa região. Tudo isso vai fazer com que a diferenciação social seja necessária. Então, a diferenciação social é necessária quando você tem uma grande quantidade de pessoas, vamos dizer assim, uma quantidade de pessoas grande também em uma mesma área e um nível de integração social entre essa população um pouco mais diferenciado, tá? Essa é a ideia principal. E aí, o que ele vai dizer, né? A partir dessa ideia louca agora da física, que a gente teve uma aula de física, rapidinho com a Ana aqui, não sei nada de física, hein, gente? Pelo amor de Deus, eu reprovei no ensino médio em física, não segue meu negócio em física aqui não. Mas o que ele vai dizer é que a principal ideia disso, da solidariedade, da divisão, né, da sociedade em divisão social e divisão do trabalho também, é a ideia de preservação da própria liberdade. Ele vai dizer que nenhuma sociedade consegue sobreviver se não, nenhuma sociedade nesses, né, que combinam esses fenômenos que a gente falou agora, de volume e densidade populacional e, né, essa ideia de moral, integração social, nenhuma sociedade conseguiria viver ou se manter ainda em um nível sem diferenciação nenhuma acontecendo. Então essa diferenciação ela é importante para manter a própria vida, a vitalidade e a liberdade desse indivíduo agora que se constitui em relação ao global. Então agora o indivíduo está valendo, tá? Porque o indivíduo se constrói aqui na solidariedade orgânica em relação ao mundo global, tá? Então isso é muito importante porque você vai ver que a diferenciação social ela é a condição criadora da liberdade individual. Então, quando você se diferencia, você propicia que a própria sociedade se mantenha, tá? Então, a sociedade cria a diferenciação entre os indivíduos para que não haja conflitos, para que os indivíduos possam sobreviver e para que não fiquemos todos perdidos em uma só área. Mas a ideia do Durkheim é pensar que essa diferenciação social faz com que a sociedade funcione de forma plena. Então, quando você se diferencia, quando você cria novos postos de trabalho, cria novos tipos de possibilidades, as pessoas conseguem se diferenciar e viver. Talvez essas diferenciações sociais, aí já sou eu, Ana, falando, talvez essa diferenciação social, né, que o Durkheim esteja falando, talvez seja uma breve justificativa do tempo em que ele está vivendo. Pensa no que eu te falei? É o problema de ser professor de história, filosofia e sociologia ao mesmo tempo. Você não consegue ficar num negócio só. Mas pensa no que eu te falei. O Durkheim está vivendo no momento em que a França está em alta competição industrial. A França convive com uma massa grande de trabalhadores mal remunerados, com uma alta burguesia enriquecida, e a França ainda está ao mesmo tempo, nesse período aqui, invadindo, saqueando e dominando outras áreas. Então, até que ponto estar escrevendo em uma época dessa não influencia o teu próprio pensamento? A gente já sabe que a gente tenta ser racional e totalmente separado da ideia de que, não, eu sou um pensador, eu vou me separar da sociedade e vou pensar. Não, você está pensando a sociedade. Um sociólogo, ele está pensando a sociedade. Não tem como ele se separar disso. Ele pode tentar ser objetivo, mas a gente já entende que essa ideia de objetividade total, ela é inválida, ela não existe. Então, a gente sabe muito bem que o nosso meio influencia, sim, a nossa pesquisa, o que a gente está pesquisando, os resultados, influencia, não adianta porque influencia, tá? Então, a gente pode começar a pensar ok, esse autor falou isso. Isso que eu tô falando pra vocês não é só do Durkheim, é pra tudo. Você pensar o autor, mas ao mesmo tempo você não olhar aquele autor como se ele fosse uma verdade absoluta. Pensa ele no contexto em que ele está escrevendo, o que ele está escrevendo e a que conclusão que ele chegou. A gente pode usar o Durkheim para hoje em dia? Pode. Pode e a gente usa, a gente utiliza, a gente não jogou nada fora. A gente utiliza o Durkheim pra caramba nos cursos de sociologia, filosofia, de história, para explicar o mundo europeu. A gente usa para explicar até mesmo o nosso mundo de hoje. Só que
a gente tem que ser sempre crítico. É isso que eu quero que vocês desenvolvam. Um pensamento crítico, em que você vai ouvir o que o cara tá dizendo e que você vai ao mesmo tempo parar e pensar, ok, ele disse isso, mas de que lugar ele falou isso? Quem é ele? De onde ele vem? Isso importa, tá? Então importa saber quem ele é, de onde ele vem, em que lugar ele escreve, em que época ele escreve e para quem ele está escrevendo, tá? E talvez o que esteja tentando justificar ou formular. Isso é muito importante, tá? Acho que esse final aqui ficou meio tipo, odeio Durkheim, mas não é isso. É só você pensar. Todos os autores que a gente lê e que a gente vai ler durante o nosso curso, todos eles têm um lugar de onde eles vêm. Eu não tô falando de lugar de fala aqui não, tá? Tô dizendo de lugar físico mesmo. Eles têm um lugar de onde eles vêm. Eles vêm de algum lugar. E nesse lugar acontecem processos históricos e sociais importantes que vão formar o pensamento desse autor. Por mais objetivo que ele tenha que ser, ele é influenciado pela sociedade em que ele vive. Então vamos pensar nisso de forma mais ampla e vamos ser críticos, tá bom? Porque senão não adianta de nada você estudar sociologia se você só ficar aí sentado e acreditando no que eu tô te falando. Você precisa parar, escutar e refletir. E a partir da tua reflexão, você vai e fala. Beleza, achei legal, concordo, tá suave. Ou então, pô, concordo com isso aqui, mas a outra parte tá meio esquisita, vou tirar a outra parte. Isso não tem problema, é o que a gente faz o tempo inteiro, tá bom? Então, espero que esse final não tenha parecido ranço do Durkheim, porque não é, mas é um alerta, tá? Que a gente deve ter para todos os tipos, desde sempre, deixo isso para vocês. Alerta no vídeo de filosofia, deixo lá para vocês. Não acreditem que existe só a filosofia grega ou a filosofia, enfim, formada por Aristóteles e Platão. Não é só isso. O mundo é muito mais do que isso. Então não pense só que a única forma de explicação social seja a teoria do Durkheim. Existem diversas outras formas de explicação da sociedade, tá? E que, mesmo que a explicação que a gente esteja usando não seja a melhor, a gente nunca joga ela fora. Porque ela serve para explicar alguma coisa em algum momento da nossa história, tá bom? Beijinho, gente!